Rio de Janeiro, 1957. Roberto Menescal está em casa, na casa dos pais, que estão comemorando 25 anos de casados. Ele está meio que fazendo o papel de porteiro, recebendo os convidados. Ele e todos os homens estão de terno, mas toca a campainha e é um cara de camisa de manga curta, que pergunta: "Você é o Menescal? Você tem um violão aí?" Eu digo: "Tem, mas quem é você?" Ele fala: "Não, rapaz, a gente não pode tocar um pouco?" Eu digo: "Tem uma festa aqui em casa, né? Tá todo mundo aqui." Ele olhou e falou: "Ih, rapaz, mas muita gente, não tem um lugarzinho que a gente possa tocar um violão?" Eu digo: "Tem, rapaz, tem meu quarto, mas quem é você?" Ele falou: "Vamos lá, eu te digo." O estranho pega o violão, faz uma levada diferente e começa a cantar. Menescal já tinha ouvido a música e já conhecia de nome o cara. "Você é o João Gilberto?" Largou a festa dos pais na hora, trocou a roupa social e saiu com João. Durante 2 dias inteiros, ele levou João Gilberto de casa em casa para mostrá-lo aos seus amigos. No fim desse périplo, Menescal começa a entender. Esse cara é uma espécie de feiticeiro que usa o carisma dele para envolver quem está em volta. Achou que deveria tomar cuidado, mas já era tarde demais. Eu sou Flávio Mendes, músico e arranjador. Esse é o Arranjo. Sejam bem-vindos. Os jovens da Zona Sul carioca dos anos 1950 foram os primeiros a ocupar e usar as praias de forma completa. Eles nadavam, pescavam, praticavam esportes na água e na areia e, principalmente, usavam a praia como ponto de encontro. A gente chegava do colégio, direto pra praia para jogar um futebolzinho, jogar um vôlei e namorar, claro, e tocar violão também de noite. Então nós usamos ela bastante até para nossa arte. As letras das músicas brasileiras que faziam sucesso nessa época, no estilo samba-canção, não combinavam com esse modo de vida. Você olhava pra gente com 18 anos, 19 anos, ninguém me ama, ninguém me quer. Não pode, né? Se eu morresse amanhã de manhã, não faria falta a ninguém. Eram, em geral, dramáticas, mais próximas de quem vivia na noite, no escuro das boates. Tinha um bolero no meu tempo que acabava de se chamar Suicídio. No final do disco, era um disco de 78. No final, o Cito contava uma tragédia tão grande, no final, pá, se ouvia o estampido, né? De um tiro, possivelmente de revólver, né? O aparecimento de João Gilberto, a forma como ele tocava mesmo canções antigas, foi como se materializasse tudo que eles vinham procurando. Com o disco Chega de Saudade, tudo foi modificado para sempre. João Gilberto nasceu em Juazeiro, interior da Bahia, numa família musical. Seu pai, Juveniano, e seu tio Jerônimo tocavam instrumentos de sopro na banda Filarmônica 15 de Março. João aprendeu violão aos 14 anos no método antiquado, mas foi o suficiente para ele se acompanhar, formar um grupo vocal com amigos e abandonar os estudos. Com 18 anos, se muda para Salvador e, com a ajuda de alguns primos bem relacionados, vira cantor de rádio, na Rádio Sociedade. Mas não fica muito tempo por lá. Em menos de um ano, já em 1950, ele já está desembarcando no Rio, convidado para participar de um grupo vocal profissional, os Garotos da Lua. Como crooner desse grupo vocal, ele grava os seus primeiros discos. Não durou muito tempo no grupo. Ele já tinha fama de excêntrico e já faltavam alguns compromissos profissionais. Saiu do grupo para se lançar numa carreira solo. Chegou a lançar 2 músicas, mas seu estilo de cantar, a moda de Orlando Silva, já naquela época, em 1952, soava antiquado. Ouvidas hoje, essas faixas em nada lembram o João Gilberto que conhecemos. No teu pequeno salão. Por volta de 1955, sem trabalho e sem dinheiro, João passa um tempo fora do Rio, em Porto Alegre e em Diamantina. E durante esse período ele desenvolve um estilo seu, próprio, de cantar e tocar violão. Quando ele volta para o Rio, em 1957, ele já é um artista pronto para revolucionar a música brasileira. Mas pouca gente se lembrava dele, foi quase uma volta a estaca zero. Só quando ele reencontrou o seu amigo Edinho, do trio Iraquitã, que a sua vida começou a mudar. Edinho lhe falou de um jovem de 20 anos que morava em frente ao lugar onde o grupo ensaiava e que já tocava uns acordes diferentes, como os que João tinha passado a tocar. Esse garoto, Roberto Menescal, costumava acompanhar os ensaios do trio Iraquitã pelo prazer de aprender com músicos mais experientes. Num desses ensaios, Edinho comenta com Menescal que um antigo amigo dele, João Gilberto, tinha uma música muito boa e diferente, e cantou o balalá.
E depois o João Gilberto procurou Menescal e eles saíram pela cidade. Tirei o paletó, a gravata, tudo, e saí levando o João Gilberto para todo canto é lado, Copacabana, todo lugar, né? Levando o João Gilberto para as pessoas conhecerem. Dentre os amigos que Menescal apresenta para o João, está Chico Pereira, fotógrafo das capas de discos na gravadora Odeon. Quando Chico Pereira ouve João Gilberto, ele diz logo: cara, você precisa gravar. E como ele trabalhava no Odeon, ele sugere apresentá-lo a um jovem diretor da gravadora, Antônio Carlos Jobim. João e Tom já se conheciam há muitos anos, mas no tempo em que João esteve fora do Rio, o amigo, que era pianista de boates e inferninhos, tinha se tornado um compositor e arranjador conhecido, o homem influente nas gravadoras. João foi procurar Tom no mítico apartamento da rua Nascimento Silva 107, em Ipanema. Tom já sabia que ele estava de volta e achou natural que ele o procurasse. João pegou o violão e tocou as suas duas composições, Obalalá e Bim Bom. O modo de João cantar era muito diferente, soava como um instrumento, limpo, sem vibrato. Mas o que impressionou Jobim foi a forma dele tocar violão. Ele sequer se lembrava que o João tocava, não o associava ao instrumento, mas aquela batida era inovadora, e Tom logo percebeu. Era uma forma de tocar samba que simplificava, decantava a batida do samba e fazia tudo parecer moderno. Tom convence seu chefe na Odeon, Aloysio de Oliveira, a gravar um compacto com João Gilberto cantando Chega de Saudade e Bim Bom. O próprio Tom fica responsável pelos arranjos desse e do compacto seguinte, com Desafinado e Obalalá. Com o sucesso desses compactos, João enfim grava, em 1959, o disco Chega de Saudade, aquele disco que mudou tudo. Nas palavras do músico e escritor Túlio Ceci Vilaça, as duas composições de João Gilberto que ele grava em Chega de Saudade, Bim Bom e Obalalá, são irmãs gêmeas. Nenhuma das duas podem ser consideradas sambas. Embora a bossa nova seja basicamente samba, talvez João Gilberto quisesse mostrar que a bossa nova não é só samba. As letras também de João Gilberto, a princípio, não dizem nada. Uma onomatopeia, uma autorreferência e uma referência ao coração. É só isso, meu baião, e não tem mais nada não. O meu coração pediu assim só. Essa é a letra de Bim Bom. E a de Obalalá não é muito diferente. Obalalá é um beguine, um ritmo da América Central, próximo do bolero ou de uma rumba um pouco mais lento, que teve o seu auge nos anos 1930, disseminado pela canção Begin the Beginning, de Cole Porter. Mas por que João Gilberto escreveu e gravou uma música num ritmo que não existia há mais de 20 anos? E por que essa gravação foi tão revolucionária? Talvez explique a magia do violão e do canto de João. O compacto simples que reuniu Desafinado de um lado e Obalalá do outro foi todo gravado num único dia, em 10 de novembro de 1958, nos estúdios da gravadora Odeon, na Cinelândia, Rio de Janeiro. Falando assim, parece que a gravação foi simples. Mas segundo André Midani, diretor da Odeon na época, só Desafinado levou 13 takes para ser gravado. O nível de estresse entre João e o produtor e arranjador do disco, Tom Jobim, estava muito alto. Isso porque na gravação de Desafinado tocavam apenas João, a bateria de Milton Banana e um naipe de cordas. Para Obalalá, a pedido de João, foram acrescentados a percussão de Guarani e um trio vocal, formado por Milton, Assir e Eduardo, praticamente a formação da época dos Garotos da Lua, o conjunto vocal que tinha trazido João Gilberto de Salvador, já então longos 8 anos antes. É essa gravação de Obalalá que eu vou analisar nesse vídeo. A forma de Obalalá é A-A-B-A, e nessa gravação a música acontece 2 vezes. Tem também uma modulação, uma mudança de tom na repetição da música. O tom inicial é Mi bemol, mas sobe para Sol bemol, uma terça menor acima, para a entrada do coro. A introdução de 4 compassos tem o próprio João fazendo uma melodia, com uma onomatopeia. É amor, A primeira intervenção é da flauta, fazendo uma melodia sobre 4 acordes para a repetição da parte A. Logo depois aparece o piano, com um timbre de piano de armário, no agudo. O timbre do piano tem algo de nostalgia, de passado, não tem nada de moderno.
Esses comentários com piano oitavado, ou seja, tocando as mesmas notas, uma oitava acima, seguem com esse ar de nostalgia. Na passagem para a parte A3, o trombone aparece pela primeira vez, como a voz mais importante de um naipe, com piano e flauta. Venha ouvir o balalá, o balalá. Para a modulação, temos acordes no piano, agora numa região mais grave. É amor, o balalá. Na repetição, temos a primeira intervenção dos violinos, numa frase com sentido ascendente, numa região mais aguda do instrumento. Agora o sentido da frase de violino se inverte, é descendente. O amor encontrará ouvindo esta canção. Uma resposta com piano em oitavas. Alguém compreenderá. Naipe com piano, flauta e trombone. E os violinos numa nota aguda. Piano fazendo uma resposta tocando uma nota de cada vez. Esta canção, balalá, o balalá, o balalá, o balalá. E o piano vai subindo o mesmo acorde em oitavas. Bom, esse foi o arranjo. Se você gostou, dá um like, se inscreve no canal e até a próxima. Muito obrigado. Se troviamo questo, siamo a posto. E questo chi? Tom Jobim, Chi è? il famoso musicista, quello che ha composto le musiche del film Orfeo Negro. Ah, e che ci hai fatto? Affari miei. Oh, Tom? Oh, Tom, caro, come stai? Sono Ines da Silva. Ci siamo conosciuti a Lisbona, ti ricordi? Ah, ti ricordi, eh? Va bene, vi aspettiamo, a presto. Che tesoro, telefona a Bonfà, un altro musicista, e a un loro amico. Passeranno a prenderci per portarci al mare. Forza ragazza, andiamo a Cibelle. O mar em silêncio adormece e da areia se esquece, deixando as gaivotas cantar a canção desse amor de nós dois.